início então a esses dois blocos aqui com a entrevista envolvendo os candidatos a governador, vice-governador e senador pela coligação Bora Trabalhar, né? Hoje envolvendo a União Brasil, partido do Jean Loureiro e o PSD. Jean, eu queria começar por aí, né? Como é que foi esse encontro entre União Brasil e PSD? Como é que foi o seu encontro com esse PSD? O Heron chegou agora há pouco no PSD, né? Não, sou filiado ao PSD desde a sua fundação. Olha aí, rapaz, que maravilha. Né? Enfim, esteve no governo Moisés e agora está também com o Jean. E Raimundo Colombo, um governador que já esteve, inclusive, já é do partido também há algum tempo. Sim. Como é que foi esse encontro? Foi um encontro, primeiro, natural. A nossa coligação ela é autoexplicativa. Nós temos a mesma origem, temos as mesmas propostas. Nós não discutimos uma coligação política, nós discutimos uma coligação do que nós desejamos para o estado de Santa Catarina. Então nós temos algumas premissas. Todos estão de acordo que não pode aumentar impostos? Estamos. É a defesa do PSD. Raimundo Colombo, quando foi governador, nunca aumentou impostos. Jean Loureiro, quando foi prefeito, nunca aumentou impostos. Está certo. Nós temos uma proposta para modificar o caos que a saúde enfrenta. Bom, qual é a nossa proposta para 106 mil pessoas que aguardam numa fila de cirurgia? Fazer mutirões de maneira verticalizada, onde faz a consulta pré-cirúrgica, os exames pré-cirúrgicos, a cirurgia propriamente dita, a consulta pós-cirúrgica e os exames pós-cirúrgicos, utilizando hospitais filantrópicos e privados, né, para que possa sobrepor pagando o dobro da tabela do SUS. Isso sim, tu consegue limitar a fila. Qual é a nossa proposta para a educação? Ensino profissionalizante, ensino técnico, não ficar apenas regular para que os nossos jovens saiam do ensino médio já com empregabilidade. Ou seja, nós tivemos uma coligação que discutiu o que desejamos para Santa Catarina, que a gente quer renovar Santa Catarina, mas quer renovar com experiência administrativa, renovar com responsabilidade, com maturidade, tendo nova postura. Do nosso ponto de vista, nós precisamos ter liderança no estado de Santa Catarina. E esse exercício da liderança é um dos objetivos. Isso acabou nos aproximando, foi um processo natural, nós tivemos competência política para fechar uma coligação 3 meses antes das convenções, quando todos estavam discutindo até semana passada, ainda estão fechando as chapas, nós estamos desde o início de maio com a nossa chapa formada. Isso permitiu, por exemplo, eu vim para Itapema, já deve ser a 7ª ou 8ª vez, eu já estou vivendo a cidade, discutindo os problemas, entendendo o que pode ser feito. Então isso acabou permitindo que nossa chapa fosse a única que tivesse uma efetiva pré-campanha que permitiu o diálogo com a sociedade. Ô Jean, você sabe que isso você toca num assunto que foi tema aqui de muitos dos meus comentários na política local. É que vocês se acharam muito cedo, os projetos se encaixaram muito rapidamente. Até pouco tempo atrás a gente tinha a celeuma do MDB com Moisés, a gente tinha a celeuma de com quem viria Jorginho, a gente tinha a celeuma se o Amin seria ou não seria candidato. E vocês estavam, o Raimundo Colombo, quase naquele trabalho do mineiro, né? Que ele come quieto, que vai trabalhando nos bastidores, sem grande mídia, sem grande burburinho, fazendo o que se pretende fazer com a política boa, que é negociar projetos e, em cima disso, ter tranquilidade para trabalhar. Acredito que isso deu a vocês, não sei se do ponto de vista ainda de resultado, mas deu a vocês mais tempo para conseguir decantar o que pensam sobre Santa Catarina e encontrar soluções para o Estado. Não é isso? É isso. Eu acho que essa harmonia, esse espírito de equipe, né, esse trabalho coletivo, né, assumir uma missão, né, foi uma coisa fundamental. Eu acredito que a briga política ela empobrece o processo. Contraponto faz parte, mas Sim. Briga política empobrece o processo e atrapalha toda a caminhada, né? Então nós conseguimos construir de uma forma rápida, inteligente. Eu acho que foi feita uma engenharia política bem clara. E muito dentro do que o Jean falou, como é que a gente enfrenta os problemas que a gente tem, né? Problema da saúde, problema da educação, problema de infraestrutura, problema de melhorar a vida das pessoas. Isso é o que deve e para nós importou muito. Eu acho que a gente teve muito êxito nessa etapa, né? E é uma etapa importante. O governador Raimundo Colombo, inclusive, em algum momento foi pré-candidato a governador pelo próprio PSD, ainda ano passado. Existiam 2 ou 3 nomes pleiteando. E quando surgiu o nome do Jean, como é que foi abrir mão dessa condição de pré-candidato pelo PSD? Bem simples, eu entendi que esse era o melhor caminho, né? E o partido também entendeu. O João Rodrigues era um pré-candidato, o Napoleão também. E foi uma coisa natural. Quer dizer, a gente percebe isso, né? A política você tem que ser intuitivo.
objetivo, você tem que enxergar qual é o melhor caminho, quem é a pessoa que as pessoas preferem, né? E você vai numa reunião, você percebe, você ficar 15 minutos, você entende o que as pessoas querem. Verdade, não é uma verdade. coisa difícil, né? Então, o que você precisa ter humildade de compreender que às vezes você tem que dar um passo à frente e a coragem, às vezes você tem que dar um passo atrás e também é coragem, né? E dar um passo atrás não é demérito, não te diminui, é apenas um gesto de colaboração e de entendimento de qual deve ser o melhor caminho. Eu acho que o Jean está muito preparado, ele fez uma bela prefeitura em Florianópolis, fez um trabalho maravilhoso, né? E eu não tenho dúvida que é a vez dele e a gente tem que ajudar, e eu estou fazendo a minha parte. Heron Giordani, você sempre foi visto no governo, no início do governo Moisés, como alguém muito técnico, né? Alguém que trazia aquele perfil que se esperava um pouco, e se espera ainda dentro da política nacional, né? É claro que uma coisa não sobrevive sem a outra. A gente não adianta defenestrar o político, né? Muitas decisões e muitas conjecturas são políticas. Então é importante você ter pessoas ao seu lado que tenham esse peso e que saibam tratar a política como ela precisa ser tratada. Mas também é muito importante conhecer o funcionamento da máquina e buscar soluções que sejam aplicáveis de fato, e você tem muito esse perfil, né? Exatamente. Tanto é que a minha primeira eleição, mesmo tendo 23 anos de participação direta na vida pública, eu entendo que essa construção de bastidores, tanto no campo da partidário, né, no campo da articulação em si, ela é tão necessária, tão importante quanto a parte administrativa e as questões políticas, né? Porque o político, na verdade, o gestor, ele consegue, na verdade, comunicar o resultado dessa construção. Sim. Mas atrás disso tem todo um trabalho de uma equipe, às vezes, que fica, como eu costumo dizer, atrás da cortina, mas permitindo que as coisas aconteçam no seu tempo, cumprindo a legalidade, né, os ritos formais. E se isso não for feito com eficiência, se não for feito com boa técnica, com agilidade, com rapidez, as coisas não acontecendo no seu tempo, perde-se muito tempo na realização de projetos importantes, e isso a gente tem visto ultimamente, infelizmente. Perdendo-se muito tempo com discussões internas que não avançam, e as realizações acabam não ocorrendo por conta dessa qualificação que é necessária e importante. Tendo esse misto, né, e é uma coisa que a gente procura oferecer nessa composição, eu tenho certeza que as coisas vão acontecer com mais agilidade. É preciso conhecer o funcionamento da máquina, e eu cito nas nossas passagens aqui uma frase que é do saudoso ex-governador Wilson Klein Domingue. Ele dizia que muito mais difícil que governar o Estado é governar o governo. E essa função de ajudar a governar o governo é uma coisa que eu sempre fiz nessa caminhada toda e pretendo contribuir modestamente com essa parte. Na verdade, nós teríamos, né, a possibilidade de ofertar a vaga de vice para ganhar mais um partido na coligação. Sim. E mais entendemos que uma opção de uma escolha técnica, com bom relacionamento político, com experiência administrativa, iria ajudar muito mais a governar Santa Catarina. Porque a coligação tem que ser com a população, né? Tem gente que está querendo fazer uma sopa de letrinha, juntando. Nós entendemos que nós tínhamos um time muito qualificado. O PSD hoje é o partido que governa o maior número de catarinenses. Não tem o maior número de prefeituras, mas governa as cidades de médio e grande porte no estado. Se unindo à União Brasil, tem competitividade com bom tempo de TV, rádio e TV no programa eleitoral, capilaridade e estrutura partidária, mas muito mais que isso, propostas, né? Nós talvez sejamos um dos poucos que a gente não precisa explicar uma incoerência de por que está junto. Né? Tem gente que se amou ontem, né? Se odiou depois hoje, se volta a se amar depois de amanhã, e nós mantivemos uma coerência muito lógica do porquê dessa coligação e o que nós desejamos para Santa Catarina. Ô Jean, você foi vereador por 5 mandatos em Florianópolis, foi deputado estadual, foi prefeito da capital de todos os catarinenses de Florianópolis, você tem ao seu lado um ex-governador, você tem ao seu lado alguém que conheceu muito bem por dentro dos bastidores o governo Carlos Moisés. Eu tenho visto muito nas suas entrevistas você falar que não basta a gente mandar dinheiro para os municípios, tem que haver uma relação muito mais forte com a municipalidade. Como é que seria essa construção com os municípios? Porque a vida acontece no município antes de tudo, né? Como tirar um pouco de Floripa e levar, né? A gente costuma falar menos Brasília e mais Brasil, né? Exatamente. Como fazer com Santa Catarina? Menos Floripa e mais o Estado. Daí eu falo que quem já foi prefeito, quando exerce o cargo de governador, tem a empatia necessária para entender os desejos das cidades catarinenses.
Santa Catarina é um estado de muitas capitais, cada uma com as suas particularidades, cada uma com as suas diferenças, e um governador tem que saber trabalhar todas essas regiões. Mas nós entendemos que o Estado ele não pode se omitir nesse processo deixando as prefeituras sozinhas. Hoje as políticas públicas elas têm que ser definidas pelo Estado, mas também têm que ser executadas. Vamos citar aqui um exemplo prático, né? Como é que uma cidade de pequeno porte vai montar uma estrutura sozinha, um centro de atendimento às mulheres vítimas de violência? Ela sozinha ela não consegue, mas se o Estado faz uma estrutura regionalizada, ele pode atender vários municípios. Verdade. Se Itapema faz só para Itapema, só pode atender quem mora em Itapema. Né? Se nós formos definir uma série de políticas, por exemplo, na educação, nós temos que ter escolas em período integral, né, que possam oferecer o ensino técnico de maneira regionalizada, porque o pequeno município sozinho não vai estar, mas ele pode ter um pequeno deslocamento e conseguir atender com uma educação diferenciada que permita que quando ele saia da escola ele já esteja empregado. O Estado tem que obrigatoriamente fazer esse papel. Eu tive a oportunidade de estar ontem no evento da Federação Catarinense de Municípios, da FECAM, um grande evento organizado, né? E lá eu pude falei das políticas do Sistema Único de Assistência Social, do Sistema Único de Saúde, as políticas de educação, a necessidade que nós estamos vivendo do apagão de mão de obra qualificada. Né? Você que está me ouvindo aqui na Rádio Cidade agora, sabe que muitas vezes você quer buscar um emprego, mas não consegue porque não tem a qualificação que exige. E o Estado não vem oferecendo isso a você. Deixou por um tempo apenas na mão do Senai, né? Hoje em dia você tem que ter investimentos. Eu me recordo quando eu era prefeito, que eu olhava as cidades de Joinville, Itajaí, Jaraguá, cidades que mais empregavam em Santa Catarina. E Florianópolis, mesmo sendo capital, estava sempre no final da lista. O que eu fiz? Qualificação, qualificação, qualificação de mão de obra, de acordo com um diagnóstico regional, né? Subsidiando o financiamento para as pequenas empresas, para gerar mais empregos. E 2021, pela primeira vez na história, Florianópolis passou a ser a cidade que mais empregou em Santa Catarina. A gente modificou o quadro. Então, é possível modificar o quadro do nosso Estado. É possível terminar com esse apagão de mão de obra, oferecendo em curto e médio prazo, mão de obra qualificada. É possível aumentar a renda do catarinense. É possível permitir que na educação a gente tenha um ensino pedagógico, um projeto efetivamente melhor e não ficar na mesmice, porque tem gente que não inova, que não busca fazer diferente. Né? É possível que a gente vença as dificuldades que a saúde que está na UTI. A gente viveu um exemplo prático agora. Foi noticiado por vocês aqui, por todos, a morte de crianças por falta de leito de UTI. Gente, nós estamos falando morte de criança por falta de leito de UTI. Quando falta leito para criança, a gente imagina o resto. Pois é. Mas isso era algo previsível. Por quê? Porque a pandemia, durante esse longo período de confinamento, diminuiu o número de anticorpos nas crianças. E quando voltassem às aulas, todos os técnicos já tinham afirmado que o número de doenças ia se ampliar. Combinado com o período de inverno, onde as doenças respiratórias vêm com mais força, o pico de internações já era previsto para julho e agosto. O que o governo do Estado fez? Em vez de aumentar a UTI, diminuiu o leito de UTI. Qual é a consequência? Morte de criança, falta de UTI. Se eu fosse governador, não estava dormindo. Enquanto não fosse resolvido, quando eu era prefeito, eu comprei leito privado na pandemia. Por que não comprou leito privado? Por que não tomou providência? Então, hoje a gente tem, na verdade, uma carência de atitude, uma carência de liderança. Está faltando isso no governo do Estado. E é por isso que eu deixei a prefeitura de forma para ser candidato a governador. Para ter um time qualificado como esse que está aqui junto comigo, para poder dar respostas rápidas, evitar entrar em crise, liderar. Tem gente que diz que quando o Estado não atrapalha, Santa Catarina vai bem, já quando atrapalha é pior. Mas eu digo que se o Estado ajudar, Santa Catarina é um foguete, né, que tem tudo para desenvolver e melhorar a condição de vida de toda a população. Eu vou aproveitar e vou passar essa pergunta para o Heron. Heron, a gente tem hoje alguns gargalos no Estado, especialmente na área da infraestrutura, né? E vai muito na linha do que o Jean colocou agora. Se com o governo fraco o Estado cresce, imagina se o governo consegue intervir em condições que permitam um crescimento sustentável a longo prazo. E passa pela infraestrutura. Como é que o plano de governo de vocês entende esse aspecto e o que você projeta para os próximos 4 anos, caso seja eleito? Bom, é preciso salientar
que nesse período que eu fiquei chefiando a Casa Civil do Governo do Estado... Quanto tempo, Heron? 15 meses. 15 meses. Eu ajudei a criar um programa de descentralização de verbas, de parceria com os municípios, que é o Plano 1000. O Plano 1000 foi criado justamente por perceber que o Estado, né, detinha uma boa condição financeira, muito fruto da contribuição que o governo federal estendeu a todos os municípios e estados em função do enfrentamento à pandemia. Em Santa Catarina foram 1 bilhão e 200 milhões de reais com a postergação das parcelas da dívida pública e mais 1 bilhão e 600 milhões de reais para o enfrentamento à pandemia, cujos recursos foram utilizados inclusive para o pagamento da folha, desobrigando, né, o Estado de exercer diretamente esse pagamento e com isso, né, permitindo que o governo pudesse reunir recursos na ordem aí de 3 bilhões de reais para esses investimentos. E o programa nasceu justamente pelo fato do Estado não ter projetos para desenvolver de maneira direta obras de infraestrutura. A parceria se deu com os municípios para que houvesse uma vazão de recursos e aplicação de maneira mais rápida em projetos menores. Então, é necessário que o Estado se organize em relação a isso. A deficiência de projetos é um dos grandes problemas do Estado hoje. E, além dos projetos de infraestrutura, antes de entrar propriamente na sua pergunta, o que a gente percebeu, complementando a fala do Jean, do nosso futuro governador Jean, em relação a isso? O Estado pode ter uma política de parceria com os municípios? Pode e deve. Eu ajudei a criar, mas ela não pode ser a única. Sim. Há ações e temas que o Estado precisa enfrentar diretamente. Eu cito, fora do tema infraestrutura, as questões relacionadas à segurança pública, que são temas recorrentes, né, necessidades recorrentes principalmente dessa região. O Estado consegue aumentar o número de efetivos, fazer investimento em tecnologia e equipamentos, descentralizando recursos para os municípios nesse tema? Não. No entanto, nós temos hoje o mesmo número de efetivos que tínhamos em 2017. Então, há necessidade de um investimento diretamente realizado pelo Estado para que a gente execute o tema segurança de maneira mais eficaz. Do mesmo modo, nas questões relacionadas à saúde. A saúde, cuja competência e atribuição é do município, é a atenção básica. A gente viu quanto demorou para chegar ao final dessa novela que envolve o Marieta. Né? Obra e recurso garantido pelo mandato, pelo ex-governador Raimundo Colombo. Então, tem coisas que não são descentralizáveis. Então, é importante dizer que eu defendo a política de parceria com os municípios, sim, ajudei a criar o programa, fruto da inexistência de projetos, mas que ela não pode ser a única. As obras de infraestrutura são os principais gargalos, né, para Santa Catarina. Nós temos hoje uma rodovia que corta sul a norte, que é a 101, uma que corta leste a oeste, que é a 282, e uma que liga as duas, 101 a 282, que são os principais eixos de desenvolvimento do Estado e, naturalmente, que por elas passam o maior volume de produção do nosso Estado e que são rodovias de competência, de atribuição do governo federal. Além das rodovias estaduais, que a maioria delas estão num péssimo estado de conservação, e outras tantas que projetos que estavam prontos já na gaveta desde 2014 até 2018 não conseguiram ser executados porque o Estado hoje tem 43 licitações desertas, que envolvem 2 bilhões e 600 milhões de reais em investimentos, que por alguma deficiência técnica, erro de planilha, projeto, orçamento, a burocracia não está sendo vencida, né? Existe forma de resolver? Sim, claro que existe forma de resolver, mas há necessidade de conhecimento técnico e de decisão política para enfrentamento dessas situações. Mas o que o Estado vai ter atenção, pelo menos o Jean e Heron têm esse compromisso na parceria do futuro senador Raimundo Colombo, primeiro, de manter um relacionamento institucional com o presidente da República, né, para que não passemos, né, novamente 3 anos e meio de mandato sem haver um despacho sequer do governador com o presidente da República. Segundo, tem um senador forte em Brasília que vença aquele ditado que eles tentam emplacar na capital federal de que Santa Catarina é a Suíça brasileira e que os catarinenses não precisam de nada. É necessário ter alguém com
conhecimento, com competência e com reconhecimento, que é o caso do Raimundo, para que os nordestinos que chegam lá com 20 anos e saem com 80 não canalizem os recursos, né, da União somente para aquelas regiões. E Santa Catarina tem problemas. Nós temos aqui um problema da 101, que já foi duplicada, que pega o trecho de Itapema até Penha, Pissarras, que é intrafegável, intransitável, principalmente nos horários de pico. Se um governador não tiver relacionamento com o presidente da República e se pensar que a competência e atribuição da rodovia é no plano federal, nós não vamos, né, resolver esse problema, pelo menos a curto prazo. Nós vamos enfrentar todos esses problemas, porque as rodovias que cortam Santa Catarina são os catarinenses que por elas transitam, e a gente vai, numa parceria forte com o governo federal, aplicar recursos para essas obras estruturantes e as ligações interregionais, cujas competências sejam próprias também, uma atenção muito forte na elaboração dos projetos, na velocidade da execução dos processos burocráticos para a contratação das obras e na execução das obras. O GEM aprovou isso com muita capacidade, com muita competência, quando administrou a capital de todos os catarinenses, Florianópolis. Ele realizou em 5 anos e 3 meses de mandato mais de 2.000 obras. É sinal de que, além de uma boa equipe, ele sabe fazer, sabe coordenar os trabalhos e quer replicar isso para toda Santa Catarina. Vai ter todo o nosso apoio para isso. São 19h02. Na volta do intervalo eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer a pergunta para o senador, o candidato ao Senado, Raimundo Colombo, e na volta do intervalo ele vai responder para a gente. É sobre isso que eu queria te perguntar, senador. Quando a gente olha para a relação de um senador com o presidente da República, não basta apenas fazer foto dançando com o senador, se dizendo amigo do presidente da República. Não é por aí, né? A gente tem muita representação hoje no Estado falando que é parceira do presidente, que é amigo pessoal do presidente, mas resultado prático para o Estado, muito pouco, né? Você responde depois do bloco. São 19h03. Jornal da Cidade. O Dia dos Pais está chegando e você já pensou no presente do seu pai? Na Relojoaria e Ótica Orbem você encontra diversas opções de presentes. São correntes, pulseiras, anéis, escapulários, relógios, perfumes importados, canetas e óculos de sol das melhores marcas. Tem também cuias e bombas de chimarrão e kits para churrasco. Tudo em até 10 vezes. Lojas em Meia Praia, Morretes e Perequê, Porto Belo. Ou pelo site orbem.com.br. Dia dos Pais é na Orbem, a ótica mais amada do Brasil. Tartarugas Rafael Restaurante, no Canto da Praia. Um dos restaurantes com a melhor vista para o mar de Itapema. Você precisa conhecer essa gastronomia impecável e saborosa. Somos especialistas em frutos do mar e cardápio variado. Cortes de aves, massas, petiscos. Opção para toda a família. Amplo estacionamento e espaço para eventos. Tartarugas Rafael Restaurante. Informações pelo telefone WhatsApp 47-3398-0489. Rua 109, número 699, Canto da Praia, Itapema. Boulevard Pizza Itapema. Os melhores sabores exclusivos, com entrega grátis e um precinho mais do que especial. 2 pizzas grandes nos sabores tradicionais por apenas R$ 99,00. A melhor pizza da cidade no conforto da sua casa. Baixe o aplicativo Boulevard Pizza e peça já a sua. Curta nossas promoções no Insta, @Boulevard Pizza, e saiba mais. Avenida Nereu Ramos, 4.964, Sala 3, Meia Praia, Itapema. Fone 3267-0004 ou peça pelo WhatsApp no 3264-8035. Cidade. Olá, aqui é Alexandre Garcia. De segunda a sexta estou com vocês na Cidade FM, com os bastidores da capital do país, o comentário e a interpretação dos fatos do Brasil e do mundo. De Brasília, Alexandre Garcia. Oferecimento Carpe, tudo em um só lugar. J-Cred Soluções Financeiras. Longe de casa há mais de uma semana, milhas e milhas distante do meu amor. Nas eleições, quem está longe de casa não precisa dizer bye-bye para a cidadania. O voto em trânsito garante o seu direito de votar. Se você vai viajar pelo Brasil, procure o cartório eleitoral mais próximo até 18 de agosto, informe onde vai estar no dia da eleição e vote onde estiver. Estou a 2 passos do paraíso, não sei
sei por que eu fui dizer bye bye. Justiça Eleitoral, há 90 anos pela democracia. A Cidade FM está apresentando Jornal da Cidade. São 19h06, esse é o Jornal da Cidade, segunda edição, até às 8 horas da noite, trazendo o principal das notícias da nossa cidade, do nosso estado e também do nosso país. E hoje, eu disse aqui no início da entrevista, né, aquela entrevista com peso, que enverga varal. Estou recebendo nos estúdios da Rádio Cidade Jean Loureiro, ex-prefeito de Florianópolis, candidato a governador, Heron Giordani, foi chefe da Casa Civil do governo Moisés e hoje é candidato a vice-governador, e Raimundo Colombo, ex-governador de Santa Catarina, que agora está concorrendo ao Senado, vai concorrer ao Senado Federal. Isso que eu te perguntava, Raimundo, como é que deve ser essa relação de um parlamentar catarinense com o governo? Eu vejo hoje muita política da lacração, né? A selfie, a frase de efeito, mas o resultado prático em verba, em representação, nem sempre chega. Como é que tem que ser isso institucionalmente? Política é a arte de você liderar pessoas. A tua postura, né? A tua forma de agir, ela vai fazer com que os outros te deem a confiança, a credibilidade, né? Eu acho que o trabalho de um senador, por exemplo, é um trabalho muito sério. Ele representa o Estado, né? Então ele tem que ter essa postura de construção. E eu acho que em Brasília, pela minha experiência, eu fui deputado federal, senador, o relacionamento é o maior patrimônio de um político. Ele se fazer conhecido, ele ser respeitado, né? E as pessoas saberem o que ele representa. Quando eu comecei o meu mandato como deputado federal, o Inocêncio de Oliveira era o líder. Ele me chamava de Cristóvão, né? Eu digo, mas por que Cristóvão? Não, Colombo, meu nome não é Cristóvão, né? Ele não sabia o meu nome. Mas isso foi melhorando e a gente conseguiu se posicionar de uma forma que eu acabei líder. Depois no Senado eu fui o líder da minoria e aprendi uma coisa muito importante. Você tem que chegar em Brasília na segunda. Porque as coisas acontecem tudo na segunda-feira, a reunião de líderes, a definição da pauta, a definição de quais são os passos que cada comissão vai dar. Então, se você chega na terça, você vai receber tudo pronto. Então, se você quiser ser um protagonista e um cara que ajuda teu Estado, você já tem que estar na segunda e participar de todo esse processo de construção. Então, essa experiência, ela dá um resultado muito grande. Então, eu considero duas coisas fundamentais, experiência e relacionamento. Eu respeito todo mundo, cada um usa a forma de comunicação que quiser usar. Sim. Mas, na verdade, o maior patrimônio é o resultado que você traz. Quantos você conseguiu trazer de recursos, quantas obras você conseguiu interferir a favor do teu Estado. Esse é um vetor. E o outro é os grandes temas nacionais. Né? Sim. Hoje há um desequilíbrio no relacionamento entre os poderes. O judiciário tem uma postura, puxa para um lado, o legislativo se omite muitas vezes, se acovarda outras vezes, o executivo é refém de um monte de coisas. Essa falta de sintonia, de harmonia, eu acho que prejudica o país, prejudica as medidas de longo prazo. Então a gente tem que construir, tem que ajudar, tem que participar a melhorar essas coisas. Você precisa me perguntar, qual é a principal reforma que tem que ser feita? A mãe das reformas é a reforma política. Nós temos 25 partidos na Câmara dos Deputados e 15 no Senado. Isso é uma esculhambação, você não consegue organizar. Como é que o presidente, para votar uma coisa importante, ele tem que negociar com 25 partidos, 25 líderes, aí 15 no Senado, quer dizer, é um negócio... Ou entregar a balança para o Centrão. Daí é o fim, né? Não é produtivo, né? Essa relação também do Supremo, eu acho que a gente tem que respeitar o Judiciário, ele tem um papel muito importante, ele tem contribuições, mas o voto monocrático não dá para aceitar, como uma medida provisória também é ruim, não é? Então, quer dizer, você elege, faz uma lei, os 513 deputados votam, o Senado referenda a lei, o presidente da República sanciona a lei, e um ministro pode dizer, não vale, aí o eleito não manda mais nada. Então nós temos algumas ações que são ações macros e que precisam ser adotadas. O Brasil está pedindo por isso, está maduro que isso seja feito, a sociedade participou, se informou, ela está transparente, ela diz o que quer, o que não quer, o que aceita, o que não aceita, como ela quer que seja feita. E o nosso patrão, né, é o povo. Então não está tão difícil de achar esse caminho. O duro é quando a sociedade não se interessa, se desliga, ela não te ajuda. Nesse momento, ao contrário, há um nível de participação muito elevado e está muito claro o que precisa ser feito. Então, eu entendo que a contribuição que a gente pode dar é grande, né? E você tem que procurar... Olha, política, eu aprendi uma coisa que é muito clara. Você tem que discutir, fazer o contraponto, lutar pela mensagem. E respeitar o mensageiro. Briga política, de fato, não constrói pontes, hospitais, creches, um bom ambiente, né? Eu acho que isso é pré-requisito no processo de relação humana. Nós estamos começando a abrir o nosso trabalho aqui com a
a construção harmônica de uma aliança, né? Quantas vezes na família você se reúne, todo mundo consensa, né? Sai todo mundo leve, alegre, se abraçando. Quando há desentendimento, sai todo mundo chateado, um para um canto, outro para o outro, um falando mal do outro. Isso vale numa empresa também. Quando os diretores começam a se desentender, tudo dá errado. Então eu acho que nós estamos com o espírito da construção, da colaboração, né? De representar bem as pessoas, de fazer o bem. E isso faz muita diferença. Raimundo, eu quero aproveitar essa sua experiência, que é larga na política, e te perguntar duas coisas. Primeiro, como é que você está vendo essa polarização no país e se você acha que ela vai permanecer mesmo pós-eleição? Essa é uma questão. E a segunda questão, você acha que a eleição federal ainda vai influenciar tanto as eleições estaduais, como aconteceu, por exemplo, em 2018? Não, como aconteceu em 2018, não, porque as pessoas fizeram um movimento e acabaram votando quase que num número, porque elas estavam realmente num nível de revolta. A criminalização da política levou a esse ponto e o resultado foi esse. Nesta eleição, claro que está bipolarizado a nível nacional, mas não significa que, porque eu sou do Bolsonaro, eu vou escolher o candidato a governador que está no partido dele. Eu vou escolher qual o melhor, o candidato ao Senado. Claro que vai ter um percentual que se identifica com um número, mas a grande maioria vai estar em aberto e vai escolher o melhor candidato, vai escolher aquele com quem ela se identifica. A gente também tem pesquisa de opinião pública, tem experiência para perceber esse movimento. Eu acho também que os extremos está acontecendo no mundo inteiro, não é diferente aqui, né? Mas aqui tem um agravante maior exatamente porque nós não temos um partido político, né? Então o extremo se dá entre pessoas e não entre ideias e partidos, né? Então você tem hoje um movimento religioso para cá, um movimento religioso para lá, um movimento corporativo para lá, um movimento corporativo para cá. Por quê? Porque não tem partidos, né? Então por isso que eu insisto que a reforma política, a mudança do modelo político, que já está em curso com a proibição da coligação proporcional e da cláusula de barreira, e ela já vai produzir um resultado muito importante nessa eleição. Eu acho que é a reforma mais importante, a primeira e a mãe das reformas, ela influencia e ajuda nas outras todas que virão depois dela. Aqui nos estúdios da Rádio Cidade, Jean Loureiro, Heron Giordani, Raimundo Colombo, candidatos a governador, vice-governador e senador, respectivamente. Jean, quando a gente olha hoje para Itapema e para a nossa região, a gente vê algumas realidades, né? Primeiro, uma construção civil que emprega demais e hoje é o grande motor de desenvolvimento da região. A cidade, inclusive, neste momento está discutindo seu plano diretor, né? Já pensando em toda essa transformação que a cidade vai viver nos próximos anos. Ao mesmo tempo, a gente ainda tem alguns problemas setorizados. Por exemplo, na saúde, como você bem citou. A gente está há anos esperando uma ampliação do Marieta, a gente está esperando o Complexo Madre Teresa, que foi prometido à época da pandemia, e ainda carecemos muito de um serviço regional que possa atender os municípios aqui da nossa região. Uma outra questão é a educação. Nós temos 2 escolas estaduais no município de Itapema. As 2 com falta de vagas e as 2 com problemas sérios de estrutura física. Tanto é que um grande movimento foi feito nesse início de ano, no Anita Garibaldi, por mais vagas na educação, e até que se conseguiu que fosse construído ali um puxadinho para melhorar e para atender essas situações. Como colocar o Estado, de fato, diante desses problemas e buscar soluções práticas para isso? Olha, nós estamos em 2022, a gente está falando de puxadinho de escola. Isso é uma vergonha para Santa Catarina, né? Quando eu fui prefeito, nós temos 123 unidades. Nós revitalizamos e ampliamos todas. Construímos 23 novas. Eu tinha quase 5 mil crianças aguardando por uma vaga na creche. Hoje está sobrando 2 mil vagas em Florianópolis. Nós construímos 2 mil vagas, 12 mil vagas de ensino fundamental. Não há como se imaginar não ter uma escola que possa competir com a privada. Lá todas as salas de aula têm ar-condicionado, lousa digital, laptop, produtos tecnológicos, se ensina robótica, se ensina em inglês, português, letramento digital, se dá uma nova configuração à realidade, buscando que efetivamente a educação possa projetar para o futuro. Agora, Santa Catarina, nós temos aproximadamente 1.162 escolas. Dessas 1.162, praticamente 900 não tiveram nenhuma reforma, nenhuma intervenção nos últimos 4 anos. Então a gente está vendo as escolas chover dentro, a gente está vendo a escola lagar, a gente está vendo a quadra destruída, a gente está vendo a sala de aula com a parede quebrada, o quadro antigo. Então não tem nenhuma estrutura de trabalho para o professor poder lecionar adequadamente, quiçá imaginar inovações tecnológicas como a gente fez em Florianópolis. Então essas mudanças elas têm que ser urgentes
no processo educacional. Sob pena, a gente comprometeu o futuro de uma geração que está vindo por aí despreparada, desqualificada, desinteressada no ensino médio, que nem o número de vaga disponível tem. 2 escolas de Itapema é uma vergonha. Ensino, uma cidade do tamanho da potência econômica de Itapema. A gente fala aqui na região da necessidade de ter... Nós não estamos falando de um grande hospital regional com múltiplas especialidades. Você está falando de um hospital que tenha condição de atender a baixa e a média complexidade, que possa ter leitos de retaguarda, dando suporte do Marieta Condé Bornhaus, de outros hospitais, mas que possa atender imediatamente a população local, que não precise para tudo fazer um deslocamento gigante até um outro município, onde já poderia ter um atendimento regionalizado aqui. A gente fala da necessidade do desenvolvimento econômico e infraestrutura. Que bom que a cidade vem discutindo o plano diretor, mas o governo do estado tem que pensar que tem uma BR que cruza Itapema, que é uma das cidades que cresce muito acima da média catarinense, se desenvolve, vem gerando emprego, com isso vem migração de pessoas de outras regiões para cá morar, os serviços se ampliam e o estado tem que ter um braço forte para poder apoiar, senão daqui a pouco o que é bom hoje pode virar um problema amanhã. Então é necessário mudar esse tino. O Estado está mais presente, tem um governo presente, um governador presente discutindo. Quero reconhecer aqui o trabalho da prefeita Nilza, que transformou Itapema. Ela realmente se dedicou, né? E quando nós temos boas administrações, Porto Belo também teve boas administrações, a gente começa a ver que tudo vai crescendo junto, né? Vai se desenvolvendo. Porque a gente não pode falar só de um município, o Estado tem que cuidar do desenvolvimento regional. E esse é o papel que a gente quer fazer. O que a gente quer é mudar a vida das pessoas para melhor. E o Estado, o governo do Estado e o governador pode fazer isso também. Ô Heron, vamos falar de uma temática importante, eu já fui cobrado por isso aqui nas redes sociais, que é a questão que envolve segurança pública, né? O Estado está há alguns anos sem concurso nessa área. Eu estava fazendo uma análise aqui, Jean, recentemente, com o Major Ulisses, que à época comandava o batalhão da Polícia Militar aqui em Itapema, e ele me contava que nos próximos 5 anos nós vamos perder cerca de 60 policiais na região. Tem 172, salvo me engano, e vamos perder 60 nos próximos 5 anos. Ou porque vão para a reserva, ou porque estatisticamente vão acabar tendo que cuidar da saúde, já que muitos deles acabam saindo para fazer esse tratamento, para fazer um acompanhamento psicológico, enfim. E a gente olha para trás e vê que há muito tempo essa reposição não acontece. Está previsto no plano de governo de vocês, especialmente para essa área, um aumento de efetivo? Como é que está a situação, Heron? A segurança ela é feita com qualidade sobre 3 principais vetores, né? Uma questão são os efetivos, porque há necessidade de ter ostensividade para que se produza um bom resultado, principalmente em relação à polícia militar. A segunda questão são equipamentos. É preciso dotar de equipamentos, de viaturas, de armamento, né, com quantidade e qualidade necessário para que possa fazer esse enfrentamento. E a terceira é o uso de tecnologias. Mas em relação ao primeiro ponto, que é o objeto da sua pergunta, o Estado precisa fazer sim as reposições, sobretudo na Polícia Civil, para que o processo de investigação seja um processo qualificado, com a polícia qualificada e com quantidade suficiente para poder fazer esse trabalho que é essencial a esse papel de investigação. Segundo, em relação à Polícia Militar, nós temos um problema que envolve sistema previdenciário. O número de aposentadorias e de afastamentos, ele se dá num número maior do que a quantidade que o Estado consegue oferecer de reposição. O Estado consegue, hoje, atualmente, formar 2 turmas de 500 policiais por ano. Então são 1.000 policiais por ano. Sim. Só que nós teremos, nos próximos anos, um número maior do que esses 1.000 se desligando anualmente. E esse processo, agora, foi acelerado por um recente projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa, encaminhado, né, com a autoria do governo do Estado, e que não foi aprovado na sua totalidade, que era a criação dos policiais das vagas temporárias. Sim. O processo de maneira dissociada, e o governo enviou o projeto
dividido em 2 fases, uma foi aprovada, a outra não, vai fazer com que um número aproximado aí de 2.700 policiais se desliguem do sistema nos próximos 4 ou 5 anos, e a capacidade de formação de profissionais policiais militares para reposição desses será inferior a esse número. Então vai agravar ainda mais a questão da segurança. Nós vamos ter que encontrar medidas para que se forme mais de 1.000 policiais por ano, principalmente em relação à polícia militar. Essa é uma dificuldade e nós temos soluções para isso, apresentaremos no decorrer da campanha, e precisamos rever também alguns pontos internos, né? Principalmente em relação à ostensividade. Nós temos aí policiais que desenvolvem funções administrativas, que poderiam estar prestando serviço de entrega na ponta, né? Longe dos ambientes de administração, que há outros profissionais e outras formações, né, para que isso ocorra, e também a distribuição dos policiais quando formados. Há necessidade de uma distribuição mais técnica, né, sobretudo em cima dos índices de criminalidade versus a população que é atendida por isso. Eu cito como exemplo a penúltima turma que foi formada no Estado, em que tomaram uma decisão, digamos, mais política do que técnica, de distribuir no mínimo um policial por município, e as vagas remanescentes atendendo o critério técnico de deficiência de policiais versus o índice de criminalidade. Bom, dos 500 formados, 295 parece muito elementar isso, municípios receberam um policial. E as regiões, sobretudo esta região de Balneário Camboriú, Camboriú, Itapema, Tijucas, São João Batista, Canelinha, Nova Trento, que precisam de uma reposição em maior quantidade, e esse é um critério técnico, um apontamento técnico, ficou, de certo modo, prejudicada por essa decisão política que se sobrepôs. Então, esse conjunto de ações e de esforços é que a gente precisa olhar com atenção, com o olhar do governador, de quem comanda o Estado, sem deixar que as decisões sejam tomadas num plano inferior, para que haja, de certo modo, controle político disso. Governador Raimundo Colombo, a gente vai encaminhando aí para o final da nossa entrevista, mas eu quero fazer uma pergunta para ti. Eu já até imagino a tua resposta, mas sou obrigado a fazer. Um ex-governador, né, que sai do seu mandato muito bem avaliado. Hoje todas as pesquisas ao Senado te mostram na frente. E algumas delas, assim, com vantagens bem significativas, né? Diante de uma eleição que é uma eleição, claro, a gente sabe que é uma eleição difícil, uma eleição para o Senado. Como é que é começar a corrida eleitoral olhando para as pesquisas e vendo seu nome lá na frente? De alguma forma você olha para o passado e diz assim, caramba, é reconhecimento pelos trabalhos anteriores. É essa a pegada? A gente está andando na rua, a gente vai conversando com as pessoas, né? E a gente vai percebendo um ambiente muito favorável de reconhecimento, de valorização da experiência, né? E isso é um ativo importante. Mas essas coisas, elas são normais. Há 4 anos atrás, por exemplo, o mesmo perfil não foi o perfil que as pessoas queriam. Sim. E como eu disse, o patrão é o povo, né? A gente tem que respeitar essa vontade do eleitor, né? E todo mundo que se coloca como candidato sabe que uns gostam da gente, do jeito que a gente faz, outros gostam de um outro. E é um direito do eleitor. Então, a gente está preparado, né? Eu, nesses 4 anos, eu procurei estudar muito, eu procurei me preparar, né, ter uma visão de futuro mais moderna, mais baseado no que está acontecendo no mundo todo, né? Eu me interessei muito por isso. E eu achei que essa era a contribuição que eu podia dar. A minha experiência tem que ser usada para o futuro, né? E eu sinto um ambiente legal, um ambiente bom, e agradeço a todas as pessoas que apostam na gente, né? Nós temos um time muito bom, e um time muito bom distribuído por todo o Estado. Aqui a Prefeita Nilza é uma referência da qualidade humana e de gestora, né? Então a gente vai somando as forças. E é uma eleição muito rápida, né? Nós estamos há 50 dias praticamente da eleição. Então é claro que um nome conhecido, ele leva nesse momento uma vantagem. Mas eu não tenho dúvida que a missão que a gente tem, ela é muito importante. E essa é a palavra-chave, missão. Muitas vezes você é candidato porque você tem um projeto, você tem uma ambição, e a ambição não é uma energia positiva. Desde que você não pise nos outros para subir, eu acho que é uma coisa bacana, um desafio. Mas no meu caso é uma missão. Eu quero ser útil a Santa Catarina, dar a minha contribuição e devolver o tanto que ela me deu, né?
a gente foi muito privilegiado pelo Estado na política, né? Eu disputei várias eleições, deputado estadual, federal, senador, prefeito, governador, e sempre a gente teve o apoio. Então está na hora agora também de a gente se colocar à disposição e dar a contribuição da gente. E ajudar quem eu acredito. Eu acho que a chapa do Jean e do Heron é a melhor chapa para Santa Catarina e eu quero dar todo o meu esforço e a minha participação. E nós temos um bom time de deputado estadual, de deputado federal. Muitas pessoas, elas renegam a política ou não aceitam a política, né? Mas veja o que está acontecendo com a Rússia lá, né? É verdade. Faltou o quê? Faltou diplomacia, faltou política, né? A política é uma forma de você construir caminhos, de você conseguir permitir as pessoas de se comunicar, de você ouvir a voz de quem não tem voz, de você ouvir a vez para quem não tem vez, encontrar caminhos, né? Às vezes devolver esperança para quem não acredita. O Brasil é um país fantástico. Você mesmo falou do crescimento de Itapema, que tem desafios pela frente, mas está crescendo. O nosso estado é uma referência fantástica, né? Nossos números são muito bons e são muito bons de muito tempo. Nossos avós ajudaram a construir um estado diferenciado, nossos pais, gerações que vieram fazendo esse estado maravilhoso. Então a responsabilidade é continuar e melhorar isso cada vez mais. E tem que participar. Eu acho que ficar de braço cruzado falando mal dos outros não resolve, né? Você tem que entrar no jogo e dar a tua contribuição. Ô Jean, para a gente encerrar a nossa entrevista, já agradecendo, viu, Raimundo Colombo, governador, ficou muito legal esse papo. Certamente quero convidá-lo a voltar várias vezes, né? Mesmo se ganhar então mais ainda para estar atuando conosco, trazendo as devolutivas do seu mandato para a região. Heron, a gente sempre acompanha as suas falas, que são muito pertinentes, porque é o conhecedor da realidade do Estado, dos números do Estado. Então é muito interessante quando o conhecimento ele vem com dados, com números. Isso para o gestor é fundamental. Jean, a pergunta para tu agora é mais dura, cara. Vamos lá. 295 municípios, 45 dias de campanha. Como levar o Jean da Florianópolis para todo o estado de Santa Catarina? Porque aqui, sem dúvida nenhuma, você é uma referência, né? Como é que vai ser a expansão desse nome por todo o estado? Acho que a primeira missão que nós tivemos foi ter competência política para ter uma pré-campanha estabelecida como nenhuma outra chapa teve. Nós já estamos desde março rodando todo o estado de Santa Catarina, visitamos todas as regiões, discutimos os seus problemas, que soluções iríamos apresentar. Nós temos uma capilaridade política que vai permitir fazer uma campanha bem planejada, passando novamente por todas as regiões, mas agora trazendo propostas efetivas. Óbvio que você vai utilizar redes sociais, os meios de comunicação tradicional de grande alcance, como a televisão e o rádio, né? Mas a presença física também vai contar. E eu sempre tive muita disposição. Eu sempre fui um político que acordei cedo, trabalhei muito, dormi tarde. Vou fazer isso na campanha, vou fazer isso no governo. Vocês vão me ver aqui nos semáforos parado, pedindo voto eu mesmo para todo mundo, sem vergonha de poder pedir esse voto, porque eu acho que quem tem essa liberdade de poder enfrentar a população, mostrar a cara e ter o que fazer, acaba tendo uma vantagem. E eu sempre fui assim, eu nunca mudei, né? Meu número de telefone celular sempre foi o mesmo. Eu sempre respeitei as pessoas, atendi todo mundo, conversei com todo mundo. Os meus amigos, quando eu comecei como vereador, são os mesmos que eu tenho hoje como candidato a governador, né? E muitos outros que ganhamos com o tempo da vida pública. E eu faço tudo isso com muita humildade, mas buscando me qualificar, como sempre procurei, buscando ter experiência. Por isso que eu apresento a nossa chapa como uma chapa de renovação. Mas ela é uma renovação com experiência administrativa, com maturidade, com capacidade técnica. A gente não está pulando de paraquedas para chegar no governo do Estado. E eu subi degrau por degrau. Fui vereador, fui deputado estadual, deputado federal, presidi a Fátima, fui prefeito 2 vezes. Vi o que é, porque o prefeito é aquele que bate o tiro de meta, vai no meio de campo, lança para a ponta, cruza, tem que cabecear. O prefeito faz tudo. Então, quando a gente discute com o prefeito, eu já sei o lado dele, a rotina, a dificuldade, como o governo pode apoiar. Eu quero vir aqui em Itapema como governador, entender a parceria que eu vou fazer com a prefeita Nilza para isso aqui despontar ainda mais. E essa experiência eu já tive porque já passei pelo cargo de prefeito, né? Eu não estou numa redoma cheia de segurança em volta de mim, onde que ninguém consegue tocar na pessoa que está ali. Eu sou uma pessoa super acessível. E com muita vontade de trabalhar. Então acho que por isso que o nome da nossa chapa é Bora Trabalhar.
Entendeu? A chapa que vai acordar cedo, trabalhar muito, dormir tarde e fazer Santa Catarina voltar a trabalhar muito. Jean, muito obrigado pela entrevista. Obrigado também, um grande abraço. Heron, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade. Quero contribuir nessa caminhada. Eu tenho dito que um político, um governante não pode perder jamais a capacidade do diálogo, respeitando os adversários, mas conversando com todos sempre, com muita credibilidade, porque esse é o segredo. Político que não dialogar está divorciado do futuro e jamais perder a capacidade de indignação, né? Frente aos problemas que se encontram na administração pública, o cara que perder a indignação não vai conseguir certamente enfrentar os problemas do dia a dia, né? Vendo crianças aguardando por fila, por leito de UTI, vendo problemas que não se desenvolvem por ausência de projeto, pela burocracia que atrapalha um monte. E se o político perder a capacidade de indignação, tenho certeza que não conseguem avançar nos temas. Então, reunindo tudo isso, eu quero me colocar à disposição, tanto do Jean, quanto do Raimundo, quanto de Santa Catarina, para somar muito nesse processo. Obrigado mais uma vez, um abraço a todos que nos ouvem nesse momento. Governador Colombo, muito obrigado. Eu que agradeço, parabéns pelo jornalismo que vocês fazem, agradeço a toda a audiência e a interação pelas redes sociais de todo mundo aí que está participando, cumprimentar o Jean e o Heron pela caminhada, muito obrigado, vamos em frente, eu acho que vai dar tudo certo, né? E eu não tenho dúvida de que nós vamos cumprir com honradez, com dignidade e com muita dedicação à nossa missão. Vamos trabalhar, vamos para frente. Obrigado, a agenda em Itapema hoje vai até que horas, hein? Até as 3 da manhã, tá bom? Não. Depois da meia-noite tem que dormir, que amanhã começa bem cedinho. Obrigado, gente. São 19h32. Cidade.